Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se você me conhece, meu nome é Ricardo, eu serei professor de matemática de vocês. Hoje a gente vai falar de números complexos. Especificamente, forma trigonométrica. A gente vai dar prosseguimento à aula passada. Então, tá em dúvida? Não faça a menor ideia do que é número complexo. Volta, vê a partir da primeira aula de números complexos com a professora Malu e vai desenvolvendo até aqui. Chegamos aqui, você está manjando tudo das outras aulas. Fechou? Então olha só, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar com números complexos na forma trigonométrica. Especificamente, a gente vai começar a falar sobre as formas de cálculo que existe quando envolve números complexos na forma trigonométrica. Vocês vão perceber que é bem mais fácil trabalhar com multiplicação, divisão, potenciação e radiciação quando a gente fala dessa forma trigonométrica. Beleza? Então, olha só algumas coisas que você deve saber para essa aula. Olha só, para essa aula você precisa de uma forma trigonométrica. Você precisa de essa noção de trigonometria. Lembra disso? Transformações trigonométricas. Seno de A mais B é seno de A, cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Não sei se vocês já viram um poema para decorar isso. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Já viram isso? Pois é, agora viu. Cosseno de A mais B. Cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Beleza, só isso. Ok. Beleza. Partindo disso, vamos começar a trabalhar com multiplicação de números complexos. Fazendo a revisão. Quando a gente tinha forma algébrica, como a gente calculava números complexos usando essa forma? Eu tenho o primeiro número complexo, Z1, que é 2 mais 2i. O Z2, que é I1 mais I. Beleza. Como eu faço multiplicação? Esse vezes esse. E aí? Agora você faz esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Olha só. Esse vezes esse, 2 vezes 1. Esse mais esse vezes esse, 2 vezes i. Mais esse vezes esse, 2 vezes i. Mais esse vezes esse, 2 vezes i ao quadrado. Olha só. 2i mais 2i, 4i. Cuidado, i ao quadrado é menos 1. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 menos 2, 0. 4i. Fechou. Cheguei então que a multiplicação desses dois é igual a 4i. É difícil? Tem gente que acha. Pelo menos, assim, é relativamente rápido porque a gente escolheu números simples. Tudo bem? Mas olha só. Tem outro jeito de fazer? Tem. Quando a gente faz multiplicação usando a forma trigonométrica, primeiro a gente tem que transformar esse número em forma trigonométrica. 2 mais 2i. Como é a transformação disso em forma trigonométrica? 2 raiz de 2 vezes cis de 45, ou seja, cosseno de 45 mais i seno de 45. E esse daqui, 1 mais i? Ué, é raiz de 2 vezes cis de 45. Cosseno de 45 mais i seno de 45. Olha só uma coisa interessante. Quando a gente tem multiplicação de números envolvendo forma trigonométrica, números complexos envolvendo forma trigonométrica, o que a gente pode fazer? Cara, não tem mistério. Você quer multiplicar esses dois? Você vai multiplicar esses dois. Esse vezes esse. Beleza. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso dá quanto? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Beleza, agora tem uma coisa importante. Quando a gente tem cis, ou seja, entre parênteses, cosseno mais i seno, vezes cosseno mais i seno, isso vai dar a mesma coisa que cis da soma mais, no caso, cosseno da soma mais i seno da soma, ou seja, o cis da soma. Quanto é 45 mais 45? 90. 4 cis de 90. Tá, mas cis de 90 significa o quê? Lembra, 0 graus, 90 graus, 180, 270, 360. Onde está o 90? Na horizontal. Quem é a horizontal? O i. Então, 4 vezes i. Fechou. É só isso. Só isso que você precisa saber, beleza? Putz, mas eu achava isso aqui bem mais simples. Beleza, então.
Faz, então, a multiplicação desse com um número como, por exemplo, raiz de 3 mais i. Vai ser bem mais complicado, vocês vão ver. Tudo bem? Né? Olha o meu sorrisinho. Vai lá, faz. Você não é espertão ou diferente? Então, tudo bem. Chegamos aqui, beleza? Olha só, de onde vem isso? Seguinte, quando a gente tem multiplicação de números complexos usando a forma trigonométrica, a gente pode fazer o seguinte. Esse aqui é o primeiro número complexo, né? Que eu vou chamar isso daqui de alfa e de alfa, tá? Então, o módulo dele é ρ1 e o argumento é alfa. Beleza. Se eu quero fazer a multiplicação com outro número complexo, eu vou chamar de ρ2 vezes cosseno de beta mais i seno de beta. Beleza? Olha só o que eu tenho. Quando eu faço a multiplicação, eu faço esse módulo vezes esse módulo, do mesmo jeito que a gente fez. E esses daqui, o que a gente faz? Cosseno de A vezes cosseno de B, mais cosseno de A vezes seno de B, mais e seno de A vezes cosseno de B, mais e seno e por aí vai. Vocês vão ver que quando vocês juntam isso, vai aparecer algo do tipo isso daqui na parte real. E isso daqui na parte imaginária. Significa a soma dos argumentos, cis de A mais B, ou cis de alfa mais beta, o que quer que seja, beleza? Então, olha só, pela mágica, vamos transformar essa lousa. Vamos lá, gente. Até agora a gente viu números complexos na forma trigonométrica. E qual a vantagem disso? A gente consegue multiplicar, dividir, fazer todas essas operações de forma muito simples. Olha só como é a cara quando a gente tem multiplicação de números complexos. Z1 vezes Z2. Esse é o Z1. ρ1 vezes o cis dele, né? No caso, o cis desse ângulo, do argumento. Vezes o ρ2 vezes o cis desse argumento. Beleza. O que eu faço? Multiplicação dos argumentos vezes o cis da soma. Alfa mais beta. Fechou. Como assim? Olha essa multiplicação. Lembra que eu tinha dito? Ah, tenta aí. Engraçadão. Pois é. A gente fez, olha, raiz de 3 mais i. Isso daqui é o quê? Isso é 2 cis de 30. 1 mais i. Isso é raiz de 2 vezes cis de 45. Quanto é 2 vezes raiz de 2? 2 vezes raiz de 2. Quanto é cis de 30 vezes cis de 45? 30 mais 45 é 75. Pronto, já era, fechou, morreu, vida segue. Pronto, acabou. Beleza, olha só, se a gente tem dois números iguais, Z1 e Z1, eu faço a multiplicação deles, é Z1 ao quadrado. Tá, mas e daí? Z1 vezes Z1 vai ser esse vezes esse, né, que vai dar ρ1 ao quadrado, vezes cis da soma. Quem é alfa mais alfa? 2 alfa. Olha só, quando eu tenho esse número ao quadrado, eu pego o módulo eleva ao quadrado e o ângulo eu multiplico por 2. Tudo bem? Tá, uma coisa importante aqui. E se eu decido fazer isso N vezes? Ou seja, se eu decido fazer 3 vezes, 4 vezes, 15 vezes, 1 milhão de vezes, o que eu vou fazer? Ué, Z1 elevado a N, a gente expande isso. Z1 vezes Z1 vezes Z1 vezes Z1, N vezes. Quanto vale esse? Esse daqui. Quando eu faço isso vezes o Z, vai dar Z ao cubo. Fica ρ ao cubo vezes cis de 3 alfa. Então, se eu faço elevado a N, não tem mistério. ρ elevado a N vezes cis de alfa vezes N. Ou seja, N vezes maior. Tudo bem? Então, uma coisa importante, quando eu tenho a forma trigonométrica, é muito, mas muito útil quando a gente trabalha com números elevados, sei lá, a uma potência muito grande, a 15, por exemplo. Você vai tentar fazer isso 15 vezes, cara? Não rola, vai ficar muita coisa. Tudo bem? Então, normalmente, nesses daqui, quando aparecem questões envolvendo
Módulos, na verdade, quando envolve potências muito grandes, ela vai dar 15 a 30, a 1 milhão, o que quer que seja, a gente provavelmente está induzindo você a usar a forma trigonométrica. Tudo bem? E isso daqui é uma das vantagens da forma trigonométrica, deixa isso bem mais simples, beleza? Olha só, se a gente tem multiplicação, que é soma dos argumentos, como vai ser a divisão? A divisão, já adianto, a divisão é a diferença entre os argumentos. Como assim? Z1 dividido por Z2. Rho1, cis de alfa, Rho2, cis de beta. Beleza. Rho1 dividido por Rho2, cis de alfa menos beta. Morreu? Já era. Pronto, acabou. Vamos pegar um exemplo. Aqueles mesmos ângulos ali, aqueles mesmos números complexos. 1 mais i, raiz de 3 mais i, um dividido pelo outro. O que eu vou fazer? Cara, se não fosse essa forma trigonométrica, o que eu faria? Você teria que pegar o conjugado e multiplicar de um lado do outro, achar quanto vale o módulo ao quadrado. Esse daqui faria a distributiva. Tipo, nossa, mó rolê grande, tipo, meu, cansa. Sabe? Vê alguém fazendo isso, vai embora, vai fazer feijão, volta, esfria o feijão, come o feijão, volta, o cara ainda tá lá trabalhando nisso. Deixa pra lá, mano. Faz isso daqui, ó. Esse é raiz de 2 cis de 45. Esse daqui é 2 cis de 30. Beleza. Raiz de 2 dividido por 2 é raiz de 2 por 2. Cis de 45 dividido por cis de 30 é cis de 15. 45 menos 30. Já era. Fechou. Morreu. Tranquilo? Beleza? Ok. Então, seguinte. Nós vimos até agora. Vimos o quê? Nós vimos como fazer multiplicação, como fazer subtração e como fazer potência. Beleza? Daqui a pouco, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver na próxima lousa como fazer potência, como fazer raiz cúbica, raiz quadrada de número complexo. Beleza? Então, e aí, gente? Vamos lá. Seguinte, a gente viu até agora multiplicação, divisão e potenciação de números complexos envolvendo a forma trigonométrica. Agora, como a gente vai trabalhar com radiciação? Primeiro, radiciação o que é? É aquela raiz. Raiz de 4, raiz de 9, raiz de 8, sei lá, tudo isso envolve radiciação. Então, raiz de 9 é 3. A gente tem noção de como fazer. Raiz cúbica de 27 é quanto? É 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, beleza? Então, olha só como a gente vai fazer raiz, potenciação, quer dizer, radiciação de números complexos. Seguinte, uma coisa importante. Todo ângulo, ele na verdade não é um ângulo só. Todo ponto, quando a gente pode fazer um giro, a gente na verdade tem incluído aí vários ângulos. Como assim? Vocês já perceberam que o ponto referente a 0 graus é igualzinho ao ponto referente a 360 graus? É o mesmo, né? É o mesmo ponto. E o ponto de 720 graus? 2 voltas, cai no mesmo ponto. Então, cada ponto de um ciclo trigonométrico, de uma volta, ela pode ser representada por vários, infinitos ângulos. Tudo bem? Então, por exemplo, o ângulo 10 graus, ele não é só 10 graus. Naquele ponto ali também está representado os 10 graus mais 360, 10 graus mais 720 e por aí vai, beleza? Então essa ideia a gente vai usar hoje. Olha só. Número complexo. Rho vezes cis de θ. Beleza. Raiz quadrada. O que você vai fazer? Lembra que quando a gente fazia potenciação, a gente multiplicava por 2? Aqui a gente vai dividir por 2. Agora uma coisa importante. Quando a gente faz x ao quadrado igual a 1, quantas raízes tem nisso? Ué, quando a gente tira a raiz, vai aparecer de um lado x, do outro vai aparecer raiz de 1. Não é isso? Mas cuidado, o x pode ser 1 e pode ser menos 1. Uma coisa que muita gente não sabe, mas quando a gente tira a raiz quadrada, inevitavelmente vai aparecer duas raízes.
Tudo bem? Pode ser que as duas sejam diferentes, pode ser que as duas sejam iguais, ou a gente fala muitas vezes que as raízes não existem. Na verdade, elas existem, mas elas não são reais, elas são complexas. Então, sempre existem duas raízes. Se eu tiro raiz cúbica, sempre existem 3 raízes. Se eu tiro raiz quarta, sempre existe 4 raízes. E por aí vai. Então, olha só, raiz quadrada de z é a raiz do ρ, do módulo, vezes, olha só, cis do θ dividido por 2, porque é raiz quadrada, mais 2kπ dividido por 2. Que? Como assim? Calma, calma, meu jovem. Isso daqui representa o quê? O que significa esse K? Esse K é a quantidade de voltas que eu posso dar, beleza? A gente vai trabalhar com isso daqui já já. Mas isso daqui é importante, uma volta completa, 360 graus, vezes a quantidade de voltas que eu posso dar ali, dividido por 2, ou seja, 180 vezes K. Calma. Tá calmo? Calma. No caso, esse ângulo, esse número complexo, elevado, no caso, tirado a raiz cúbica. Módulo ao cubo, cis de θ dividido por 3, mais 2kπ, do mesmo jeito, dividido por 3. Se eu decido generalizar z, o número complexo, com a raiz enésima, é igual ao módulo, raiz enésima, vezes o cis de θ dividido por n, 2kπ dividido por n. Não entendi, tem muito número aí. Tem muito nome, tem muita letra. Calma. Vamos lá. Vamos pegar esse número complexo i. Um número mais simples. Como a gente pode representar? Na forma geométrica, na forma trigonométrica. Cis de 90. Tudo bem? Olha só. Cis de 90, o que você vai fazer? Eu quero achar quanto é raiz cúbica de z. Então, quem é o módulo? 1, né? Raiz cúbica de 1, 1. Fechou. Beleza. E esse daqui, olha só. 90 dividido por 3 mais 2kπ dividido por 3. Olha só. Quem é 2π? 2π em radianos é a mesma coisa que 360 graus. 360 graus dividido por 3 é 120. Então eu tenho que a raiz cúbica disso é cis de 30 mais 120k. Olha só. Esse K não disse que era a quantidade de voltas? Quando a gente está montando isso, ele pode girar. Quantas voltas ele pode dar? Quantas você quiser. Ele, inclusive, pode dar nenhuma volta. Então, esse K ele pode variar. 1, 2, 3, 1 milhão, menos 30, sei lá. Então, vamos lá. Quando K é igual a 0? 30 mais 0, 30. Quando K é igual a 1? 30 mais 120, 150. Quando K é igual a 2? 30 mais 240 é 270. Quando o K é igual a 3, aí fica 360 mais 30. Ou seja, ele deu uma volta completa e subiu 30. É a mesma coisa que 30. 390 é a mesma coisa que 30. Beleza? Então eu tenho que, para uma raiz cúbica, eu tenho 3 soluções. Cis de 30, cis de 150, cis de 270. Como eu vou expressar isso graficamente? O i estava localizado aqui. Então quer dizer que essas 3 aqui são as raízes de i elevado ao cubo. Quer dizer, i tirado a raiz cúbica. Tudo bem? 30, 150, 270. Uma coisa importante, eles sempre estão igualmente espaçados um em relação ao outro. Então, se você olhar, ali tem 120 graus de diferença em relação ao outro. Tudo bem? 30, 150, 270. Fechou. Se eu tivesse i elevado com a raiz décima, blau, o que eu faria? Seriam 10 risquinhos, todos igualmente espaçados. Beleza? Então essa aula foi um pouco mais longa, mas a gente abordou todo o assunto. Fechou? Então não deixe de fazer o exercício aqui de baixo e a gente se vê por aí. TMJ. Hashtag. Tchau.